pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, né? Então, vamos curtir nossas redes sociais, deixe seu like lá no YouTube, curta lá no nosso Instagram, Facebook, TikTok, né? Nosso Spotify e, claro, na nossa rede, né? Rede SDP TV, uma rede streaming de televisão aí em 7 filiadas aí no Brasil e também fora do Brasil, né? América Latina, Estados Unidos e Itália. Então, estamos aí em todo local, gerando informação e conhecimento para vocês que nos assistem e nos ouvem. E hoje a gente tem um tema da área contábil, né? Com um convidado muito especial, né? Meu padrinho, modéstia à parte, tá? Então, e aí o Paulista, né? Então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a importância da perícia contábil no universo contábil e jurídico, junto com o professor Vanderlei Santana dos Santos, aqui pelo Zoom, né? Eu estou no Espírito Santo, ele está em São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre perícia, né? De uma forma bem leve, bem descontraída. Então, quem é Vanderlei Santana, né? Além de ser meu padrinho, né? Que é um privilégio para mim. Vanderlei é perito contábil, professor universitário, contador, mestre em ciências contábeis e atuariais pela PUC São Paulo, tem MBA em administração financeira e em gestão tributária pela FECAP, é doutorando em ciência da educação pela USF São Paulo, ou seja, parar de estudar nunca, profissional com atuação em diversos processos que tramitam na Justiça Estadual e Federal. Vanderlei, padrinho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Taço, tá? Muito bom ter você aqui com a gente. Falar um pouquinho, né, sobre esse tema, que é um tema aqui no Brasil tem estado muito em alta, né? Tem com muitos processos, né? Junto aí com as recuperações judiciais, junto com as fiscalizações, falar um pouquinho desse cenário todo, dessa importância do perito, né, da perícia aí nesse universo jurídico que a gente tem. Então, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Taço Conta, e já começo aí fazendo aquelas perguntinhas básicas, bem leves assim, da questão, né? Primeiro, só para contextualizar, porque nem todo mundo que nos assiste é contador, né, e tem noção, o que é uma perícia, né, de forma assim objetiva, o que é uma perícia? É, boa tarde a todos, boa tarde, Carla. Você estava falando que difícil chamar de Vanderlei, né? É difícil de chamar de Carla também, né? É difícil de chamar, mas Carla, boa tarde também, boa tarde a todos que estão assistindo, né? E etc. É, o que é a perícia contábil? Vamos primeiro, a gente acha que precisa situar algumas coisas, né? Nós vamos falar especificamente da perícia contábil, mas nós podemos dar assim um insight do que é a perícia num contexto geral. Todas as áreas do conhecimento humano, ela pode ter um perito. Então, pode ter um perito mecânico, um perito da construção civil, um perito da ambiental e etc. Né? O que faz esse perito? Né? Esse profissional dessa área, ele atesta a validade de um determinado fato. Né? Então, ele prova cientificamente que um fato é verdadeiro ou é falso. Verdadeiro ou falso de acordo com a ciência, verdadeiro ou falso de acordo com uma legislação. Então, só para que a gente situa essas duas situações, um prédio pode cair. Caiu esse prédio. Agora, ele caiu por qual motivo? Faltou manutenção da área responsável, ou a construtora, na hora de construir, colocou menos cimento, né? Esse prédio que caiu gerou aí indenizações e etc. E quem vai pagar estas indenizações? Se foi por falta de manutenção, quem vai pagar essas indenizações é a empresa que faz a manutenção do prédio. Se foi por falta de cimento numa das vigas e etc. e tal, por um erro técnico na construção, vai ser a construtora que construiu. Então, quem que vai definir isso? Um juiz. Um juiz, ele é um advogado, ele não é um engenheiro. Ele vai chamar um engenheiro, né, que é um especialista na causa, e esse engenheiro, esse técnico, vai avaliar. Olha, esse prédio caiu porque faltou manutenção da tal área e etc. E ele vai provar de acordo com os critérios científicos,
ou a ausência da manutenção. Ou talvez não é, a manutenção foi bem feita e etc. Mas aquela viga, aquele pé direito, foi feito com menos cimento do que deveria ser. E ele também vai fazer esse teste, etc. e tal, de uma forma que vai se provar Perfeito. cientificamente. Então, aí nós temos uma verdade científica. Ou, olha, tem uma lei. A lei fala que você não pode, sei lá, se você ganhar X reais, você tem que ser tributado em Y por cento, né? E se você não fez isso, você também vai infringir. Então, quem que vai atestar? Um perito. O perito contábil, ele vai definir os conflitos que acontecem no âmbito patrimonial, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. E esse universo ele tem uma amplitude, ele tem uma vastidão imenso. Ainda mais considerando. Não, ainda mais considerando o nosso país, toda essa complexidade tributária, essa complexidade jurídica e contábil também, porque agora a gente está na norma internacional, e como que o perito ele se tornou um papel fundamental, né, e importante aí no meio corporativo, nesse cenário, nesse mercado, já que, em resumo, né, ele tem aí a função de validar por meio de laudos, por meio das suas opiniões, com base em legislações e verificações, no caso da contábil, né, e em cálculos, aquilo que está sendo proposto ou questionado. Então, muito importante entender. Considerando esse cenário todo, Wanderlei, assim, esse emaranhado de legislações e de situações que podem acontecer, como você bem falou, porque pensem em vocês, gente, no Brasil você pode ter N questionamentos. Você pode ter cálculos trabalhistas, cálculos atuariais, cálculos de tributo, você pode ter questões que não necessariamente é o cálculo, mas é a base de cálculo, né, para ver se a composição está correta. Questões contábeis, como identificar se aquela contabilidade ela é válida ou não, se o registro contábil está de acordo com as normas ou não. N situações podem acontecer para que se tenha, para que se solicite um perito, como ele bem explicou, por meio aí de um processo normalmente judicial, mas o que não impede de ser extrajudicial também quando as partes acordarem que a perícia é necessária. E aí eu vou um pouquinho para o lado contábil. Tomando em consideração aí toda essa robustez e importância do contador atualmente no meio corporativo, para as empresas de uma forma geral, a perícia contábil nesse universo, qual a importância que ela tem, na sua visão, que atua na área, além de atuar na área, você também é professor, né? E aí você tem os dois lados, você tem o lado prático, o lado mercado, e ao mesmo tempo o lado acadêmico, que para quando a gente está na área, a gente dá aula, tá o tempo todo estudando, é muito bom, né? Porque a gente vai o tempo todo melhorando, dando e tendo criatividade, né? Vendo até buscando. Às vezes aparece até uma nova forma da gente fazer o mesmo trabalho, porque a gente está ali se reciclando o tempo inteiro. Na sua opinião, os processos que a gente tem hoje, as perícias que a gente tem hoje, qual a importância dela para um processo contábil de análise patrimonial? E eu vou te dar um exemplo bem específico, que hoje mesmo eu tive uma situação dessa. E assim, um contador me ligou falando que ele estava sendo fiscalizado porque Minto, ele tinha recebido uma denúncia contra ele, porque um dos sócios fez um requerimento pedindo a documentação contábil e ele se negou porque os sócios estão em conflito, estão discutindo por questões de dissolução societária. E esse conflito, claro, está sendo judicialmente discutido. E aí tem um perito, né? Então aí o perito, olha a importância dele, né? Primeiro que o contador não pode negar entregar o documento, porque sócio é sócio, né? Se ele é administrador ou não, ele tem direito de ter a informação. E aí o contador falando, Carla, o perito, por que o perito não entrega? Eu falei, porque o perito não é o contador. Então, o conflito ali que surge, porque apesar de ter a formação contábil, ele não é o contador da situação. Ele tem uma. Qual é o papel dele? Qual a importância dele disso tudo? E discussões societárias estão tendo muitas no nosso mercado, muitas brigas de sociedade, divisões patrimoniais, nessa situação específica de divisão patrimonial, discussão. Qual é a importância do perito, né, contábil neste momento, Madalena, na sua opinião? Num primeiro momento, eu entendo que a opinião desse profissional, do perito, é uma opinião justa, é uma opinião independente.
quando as partes estão envolvidas num litígio desta natureza, normalmente tem um contexto emocional muito grande. Tem uma carga emocional, uma carga de valor afetivo. Então, os sócios, eu não conheço o seu caso que você está colocando, mas eu, pela minha experiência, o que acontece? Nossa, eu me dediquei para essa empresa a minha vida toda, e aquela coisa toda. Então, eu A vou gente sair começou do nada. A gente eu vou começou do sair nada. daqui agora, eu vou ter que levar tanto, né? E esse tanto é uma decisão emocional, né? E nessa Concordo. decisão emocional, e aí tem os ingredientes que faz parte do processo. E este profissional, primeiro, ele vai estar olhando a empresa, o porte da empresa, a capacidade que a empresa tem de assumir esses haveres, né? O que ele quer é verdadeiro, não é verdadeiro, pode ser, pode não ser, né? E aí, através de técnicas, né, que ele vai avaliar a capacidade da empresa, a capacidade financeira da empresa, vai dividir, dentro dessa avaliação financeira, ele vai pegar o valor das cotas de cada um desses sócios, percentualmente, através de procedimentos periciais, ele vai avaliar a empresa. Avaliou a empresa, valor da empresa X. Qual que é a sua participação societária na empresa? Né? 10%, 20%, 30%? E aí ele vai definir isso de uma forma matemática, de uma forma científica. Então, eu entendo que, para o exercício da justiça, quanto mais a nossa sociedade ela for justa, ela trabalhar de uma forma correta, de uma forma honesta, mais importância a perícia contábil vai ter no cenário corporativo. E Vanderlei, deixa eu aproveitar e te perguntar também. A gente tem se muito falado, né, na Federação das Indústrias, nos sindicatos de contabilidade, como o sistema FENACOM, né, que tem o SESCOM, SESCAP no Brasil inteiro, dos 27 estados, entre câmaras de mediação e arbitragem. Eu, particularmente, entendo que é muito bom porque reduz o custo, mas mesmo assim eu entendo que a perícia ela é importante. Por quê? Pelo critério de justiça mesmo, né? Porque alguém de fora, eu tô duas partes discutindo, porque se tem um processo, tem duas partes no mínimo. E vem alguém de fora desse contexto para analisar tecnicamente, como você bem comentou, se aquilo é daquela forma ou não e o critério mais justo. Você entende que na mediação e arbitragem a perícia ela é importante, a perícia contábil? Eu entendo que ela é determinante, né? E aí a gente tem que fazer uma outra análise também. Primeiro, as câmaras de arbitragem. A função dela é ajudar o judiciário que está aí super lotado, né? Perfeito. Então, ela agiliza os processos judiciários. Nesse sentido, né? Muitas vezes se alguma das partes ela não acatar, ela não atender a decisão do árbitro, né? Ela pode recorrer ainda ao judiciário. Se tiver uma atuação do perito e esse perito ele for competente, se ele colocar um laudo, que esse laudo for atender as partes no sentido de convencimento. Olha, ele mostrou para A e para B que não tem mais o que eu questionar. Eu posso até não me satisfazer com aquele resultado. Aquele resultado pode não atender às minhas necessidades, às minhas crenças, mas ele está provando cientificamente por A mais B que isso é uma verdade. Então, eu tô acelerando, eu estou agilizando os processos que eventualmente pode ficar anos parado aí ou caminhando no judiciário. Então, eu entendo que a perícia também nas câmaras de arbitragem ela tem uma função determinante. E fora que quando às vezes tem algumas situações, né,
que você pode, as partes podem contratar um perito, né, e já chegar para o árbitro com a decisão já bem amadurecida, né? A Mas combinação normalmente isso vai acontecer quando elas estão de bem, né? é uma possibilidade, mas às É vezes uma possibilidade. eu preciso de uma decisão judicial para tomar uma decisão, ou para fechar uma empresa, ou para abrir uma empresa, e etc. e tal. Então, ao invés de eu ir para o judiciário e passar lá algum tempo dentro desse processo, eu procuro uma câmara de arbitragem, levo o perito já com o laudo já amadurecido e caminhando, e a coisa caminha de uma forma mais rápida e mais célere, digamos assim. E aí, vamos lá. Vou fazer duas perguntas. A primeira é: você acha que é, a, a assistência, porque as pessoas confundem muito, né? O trabalho do assistente da perícia e o trabalho do perito. Muita gente não sabe distinguir um do outro. Então, primeiro eu queria que você rapidamente falasse para a gente qual a diferença principal entre eles. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é que se você, com a experiência que você tem, você milita nessa área, eu não milito, se você acha importante o que aconteceu até de forma recente, vamos dizer, ter uma prova para você exercer a profissão no mesmo moldes que tem o exame de suficiência. Ou seja, para ser perito hoje, nos mesmos moldes que o auditor, eu tenho que fazer uma prova e ter o cadastro nacional de peritos, né? Tá no cadastro nacional de peritos, o que, na minha opinião, não por ser do sistema, ele enalteceu mais a profissão, né? E ele criou mais responsabilidades também, né? Em todo ter que estudar, fazer treinamentos, manter educação continuada. Mas eu queria ouvir a sua opinião que está no mercado, né? Desses dois pontos. A diferença entre o perito e o assistente, que muita gente confunde o trabalho até dos dois em execução, e a importância que você acha que teve da mudança da profissão do perício contábil quando o Conselho Federal de Contabilidade imputou aí fazer uma prova. Ok. Então, vamos lá. Nós temos o perito contábil, né? E o contador, digamos assim, né? Então, eu vou só caminhar um pouquinho antes, né? O contador é um profissional altamente qualificado, ele consegue caminhar no cenário contábil, corporativo, de uma forma com bastante habilidade, com bastante conhecimento e etc. O perito contábil, ele além dele dominar esses conceitos contábeis, ele também sabe como movimentar uma peça contábil dentro do cenário jurídico, né? Então, essas são mais ou menos assim, para a gente ser assim bem sucinto, né? As duas grandes diferenças entre o perito e o contador. Agora, dentro do cenário perícia contábil, nós temos um outro profissional que é o assistente técnico. O assistente técnico, o próprio nome desse, ele vai trabalhar o perito judicial. Vamos falar primeiro do perito judicial. O que é o perito judicial? É aquela pessoa que eu comecei a nossa conversa, né? Ele vai auxiliar a justiça, ele vai auxiliar o judiciário a tomar uma decisão, a dar uma sentença. Então, o juiz tem que dar uma sentença quando tem um conflito patrimonial e o juiz não tem o conhecimento, ele não tem a habilidade suficiente para tomar uma decisão com segurança. Uma decisão que envolve aí milhões e etc. e tal, ele não tem como fazer isso com segurança e com justiça, né? Então, ele vai precisar de um profissional que tem esse conhecimento, que tem essa habilidade para ajudá-lo a gerar uma prova para que ele tome a decisão com segurança. Então, perito judicial é aquela pessoa que vai ajudar a justiça. Agora, o assistente, né? Peça extremamente importante dentro desse cenário, né? Como disse a Carla, eu entendo que muitas pessoas ainda não têm essa percepção desse profissional, da importância desse profissional, né? Mesmo no âmbito jurídico, não no judicial, no jurídico, muitos profissionais, muitos juristas, às vezes procuram um contador ao invés de procurar um assistente.
E não estamos aqui falando de mais ou de menos, de mais ou menos qualificado. São profissionais com experiências diferentes, né? O contador, normalmente, ele não tem essa habilidade que tem o perito ou que tem o assistente. E o assistente, ele vai ajudar o jurista, né? O advogado, o patrono da causa, a conduzir essa peça de uma forma correta, de uma forma científica. Então, muitas vezes, o advogado, o jurista, ele prepara uma peça, ele prepara uma estratégia, né, para atingir os objetivos do cliente dele, e por ele não ser um contador, ele é um jurista, ele prepara toda a peça com uma base jurídica muito bem embasada e às vezes falha em algum procedimento contábil. Aí que entra o papel do assistente técnico. Quando o jurista ou a parte trabalha junto com o assistente técnico, em sintonia com esse assistente técnico, todo mundo sai ganhando. Ganha-se tempo, evita-se as impugnações na hora que o juízo ou que o perito entra com o laudo dele, normalmente vem com impugnações da parte A ou da parte B, etc. Por quê? Porque não houve, em alguns casos, né, a participação desse profissional. Então, o assistente técnico, ele ajuda a parte A ou a parte B a a angariar fatos contábeis dentro do contexto que está sendo trabalhado, dentro dos objetivos, mas sem ferir a legislação, dentro de um Ele pode. conceito científico, dentro de um conceito científico, dentro de um conceito contábil. É porque ele vai elaborar todos aqueles quesitos, né, mano? Ele vai fazer toda aquela situação, vai ajudar nisso, né? E aí cada assistente de cada parte pode contribuir e muito para o trabalho do perito. Porque, às vezes, só na resposta dos quesitos, você já mata a perícia, você já matou, não tem que Perfeito. ficar indo, impugnando e contestando e aquela coisa toda, E que olha, demora, às vezes, séculos. Por quê? Porque a peça não foi bem conduzida, né? E, então, às vezes, não foi bem conduzida pela ausência de um profissional. Às vezes, eu já vi casos, né, que, às vezes, as pessoas têm, principalmente na área tributária, né? a, as pessoas têm fortunas para receber e demora para ser recebida porque as peças são mal conduzidas. e aí é muito difícil até para o juiz julgar, né? Porque o juiz não tem conhecimento muitas vezes daquilo. E vejam, gente, como é importante nesse trabalho do assistente que ele está falando. Então, o assistente ele vai dar subsídio ou claro que ele tem que ter conhecimento técnico também, que é o que ele falou. Não adianta você simplificar esse tipo de contratação de profissional, porque ele também é muito importante. Então, ele pode dar subsídio para que o trabalho do perito seja mais contextualizado, com arcabouço melhor, mais direcionado para dentro das situações. Eu acho que em tributária. Perfeito, perfeito. Porque em tributária, por exemplo, eu já fui assistente em vários processos. Poxa, a gente tem que analisar quando a pessoa fala, não, eu queria que você fosse assistente. Parece que era no início, parece que a pessoa diz assim, você não tem trabalho nenhum, né? Só que o assistente ele tem que pegar, pelo menos eu, né? Eu pego o processo, leio o processo, vejo qual é o item em questão, quais foram os itens abordados pela fiscalização, quais foram os itens abordados pela empresa, o que cada um poderou, para pensar no que vai ter de quesito, porque senão como é que eu vou saber? Então, é um profissional importante, que como você bem falou, precisa ser bem também escolhido, que tem que ter conhecimento técnico da situação. Então, o cara que vai. Vou dar um exemplo, né? A gente não é conhecedor de tudo. Então, a perícia é algo muito sério e um trabalho de extrema importância num processo em discussão. Então, um perito que entende muito bem de estar lá no processo de ICMS, o assistente, pelo menos, tem que ser uma pessoa que entenda do ICMS. Não necessariamente vai ser alguém que vai entender de IPI, se for outra perícia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente também contrata. Então, perfeito a sua colocação, muito, muito, muito objetiva. Em relação à prova, Vanderlei, o que você acha? No mercado, o que você sentiu? Porque você já está, não que ele seja velho, mas ele é experiente. E ele já está há algum tempo no mercado. E é assim, o antes.
E você pegou o antes e depois de ter a prova, né? Qual é a sua visão do mercado disso? Carla, olha, hoje eu convivo, digamos assim, com muitos peritos altamente qualificados que não têm que não que é a qualificação do CFG, tá? Não foi ainda aprovado. Isso digamos assim, é uma situação que, olha, se eu não tiver isso, eu não estou habilitado, ou eu não tenho condições de fazer. Tem, eu acho que tem. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que isso selecionou e está selecionando, contribui, assim, com bastante evidência, com bastante força, para a qualificação deste profissional, né? Perfeito. Então, Porque ele vai ter que estar eu constantemente estudando, né? agora, de um outro lado, eu vejo o seguinte, cara, se o perito, o profissional da área contábil, que ele não participa desse processo de uma educação continuada, que ele não está em constante aprendizado e participando de processos e etc., né? O meu vínculo com as instituições é permanente, né? Perfeito. Vezes estudando, vezes ministrando curso, mas eu não me desvinculo, porque é através desse vínculo que eu permaneço com conhecimento ativo no mercado, né? Então, eu também vejo de um lado da seguinte forma: o profissional que não se qualificar na perícia, ele não se mantém no mercado, né? Ele não se mandou. Ele é preterido. Ele é preterido porque se ele, os juízes não vai nomeá-lo em perícia, os advogados não vão contratá-los como assistente técnico e assim sucessivamente, né? Mais uma vez falando, citando como exemplo a parte tributária. O nosso sistema tributário nacional, ele muda quase que diariamente, né? Quase que sempre, mesmo a gente que nem eu participo do MBA de gestão tributária, né? Então eu tenho que estar atualizado, eu tenho que, mas mesmo eu estudando, mesmo eu dando aula e etc, etc, né? Eu sempre tenho que estar sempre muito atento ao que acontece à minha volta, né? É, a gente, acho que toda profissão, né, Vanderlei? Pra gente continuar no mercado hoje, um mercado tão exigente, um mercado tão ágil, a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo, as ferramentas, as tecnologias. E a perícia, ela tem uma coisa que eu acho especial, gente, é porque assim, você pode ter uma perícia que o processo é lá de 2003. Né? Então, olha que interessante. Eu estou 20 anos depois, com processos, porque a nossa justiça ela é muito rápida, então eu estou com processos extremamente. Há 20 anos. Eu participei de um processo assim, inclusive 20 anos atrás, onde a empresa nem documento mais tem disso, muitas vezes. E a dificuldade do perito em fazer esse julgamento, porque lá na época a empresa entregou para fiscalização toda a documentação e hoje eu não sou nem obrigado mais a guardar, né? Tô indo por, entendeu? Então assim, eu não consigo às vezes nem ter o subsídio documental necessário para ter a certeza. Então, realmente, é o trabalho do perito, é um trabalho minucioso, é um trabalho que as questões que envolvem, né, o conflito, a discussão tributária, econômica ou até financeira, precisa de um zelo entre as partes, porque eu posso ter situações até de tem possibilidade documental. Então, olha, o perito ele tem que ser, às vezes, até um milagroso para poder ali entender. E eu converso com alguns peritos, eu não sou perita, né? De buscar informação. Mas como eu sou demandada em alguns casos para ser assistente, por causa de contabilidade, e aí eu falo, gente, mas como é que a empresa vai buscar isso, né? E às vezes a empresa que contrata a gente fala, Carla, eu não tenho mais esse documento. Aí eu me pego pensando, cara, negócio de 2003, 2005, 2006, realmente, como é que vocês fazem nesse caso? E aí, olha como o perito ele tem que ter um, uma minuciosidade. Pois é,
Então, Wanderlei, isso é muito complexo, né? Porque você pode envolver milhões, como você falou, que podem deixar de receber, porque de repente, ou ter que pagar por ter sido autuado, né? Ou crédito ou débito tributário. Né? É complexo. É extremamente complexo, mas e isso é fascinante. É um desafio assim que realmente fascina a gente. E, e fascina no seguinte aspecto: como você está falando, 2003, é, digamos que em função da agilidade da nossa máquina judicial, né, é meio que comum encontrarmos processos de 10 anos, de 20 anos, etc. Né? E aí, como você vai? Às vezes você pede lá os elementos para o assistente, etc. e tal, eu preciso de tal documento, 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 né? E os documentos não chegam. Só que você tem que gerar essa informação. E essa informação, ela não pode ser assim, ó, intuição ou porque eu quero. A informação, o laudo é uma peça científica. Ela não é uma peça que eu faço porque eu De qualquer acho. jeito. Né? O juiz não quer saber o que eu acho. Ele quer saber qual é a visão qual é a visão Que você evidencie, né? do Ele quer saber. legislativo olhando aquela situação. Qual é a ótica que o legislativo está olhando para aquele fato, né? E você faz uma análise pela ótica da legislação, não pela ótica do Vanderlei, da Carla, do Zé, do João. Né? Então, isso é um desafio. E aí vai depender de cada situação, de cada empresa, e você tem que começar a buscar elementos e para que esses elementos você consiga gerar algumas informações, né? Dá mais trabalho, menos trabalho, mas isso é fascinante. Esse processo Não é? de investigação que você faz com base na ciência, com base na legislação, é fascinante. Eu gosto disso na perícia, dessa investigação. E eu queria te fazer mais uma pergunta, e aí é meio, não sei se eu vou te botar meio na parede assim, mas, mas assim, muitas pessoas reclamavam, e algumas ainda reclamam, de que a perícia demora-se muito para receber. A perícia contábil demora-se muito para receber, porque, como a gente bem comentou, tanto você quanto eu, é um processo judicial, onde o nosso judiciário nem sempre é tão rápido pelo esse emaranhado, né? Por isso que tem se dado muito valor à mediação e arbitragem, tentado as federações ressaltar a importância de mediação e arbitragem, o que não desmerece, pelo contrário, se mantém o trabalho do perito, né? Mas muitas vezes por desconhecimento, às vezes nem são contemplados nesse momento. Mas é verdadeiro isso? Realmente demora-se muito para receber ou isso depende? Né? Porque existe muita gente que eu conheço não entra no ramo por causa disso. Bom para quem tá, né? Fica sozinho, mas assim, é verdadeiro? Como a gente está, que nem vamos supor, eu dou aula, tenho numa das faculdades, eu sou responsável pela disciplina de perícia, etc. e tal. Então, o que os alunos normalmente se preocupam é isso, né? A perícia paga bem, paga mal, o cara fica rico, não fica rico, ganha dinheiro, não ganha dinheiro, etc. e tal. Então, o que eu digo, né? Se você depender exclusivamente da perícia judicial, o pagamento é meio lento mesmo. Então, imagina você manda a proposta de honorários para o judiciário, o juiz ele dá 15 dias para que as partes analisem aquela proposta, e isso na velocidade do judiciário. Então, eu mandei hoje, o juiz vai analisar a minha proposta daqui a alguns dias. Quando ele analisar, ele vai dar 15 dias para as partes, a parte vai fazer 15 dias, pode contestar, pode não contestar, etc. e tal. Quer dizer, entre a minha proposta e eu começar a fazer o trabalho, em média, daí uns 3 meses, 4 meses.
né? Nossa, Em média. Aí, dependendo do juízo, dependendo, apesar de ter uma legislação que diz que eu posso antecipar 50% da minha proposta no momento que eu iniciar com o acordo do juízo, nem sempre o juiz concede isso. Às vezes ele Ah, concede, porque é às o vezes... juiz que tem que conceder. Exatamente, o juiz tem que deferir. Eu faço o pedido de 50% da minha proposta, quem tem que deferir é o juiz, né? Às vezes ele defere, às vezes não, né? E não é 50, é até 50%, né? Aí já é mais um mês, 4 meses. Aí você tem um mês aproximadamente, um mês e meio para fazer a perícia. Você vai entregar. Aí vem as contestações. Tarará, tarará. Até o juiz dar a sentença, demora 8, 9 meses, por aí. Então, o que eu digo? Se você tiver fôlego para aguentar esse primeiro processo Primeiro, aí, primeiro round. primeiro round aí, de um ano, digamos assim, você está fazendo perícia e você tiver fôlego financeiro para estar se aguentando, depois a coisa vira, né? Agora, ó, hoje, o que é o ideal? É você ter um misto de assistência técnica, porque assistência técnica você tem, é um contrato que você vai fazer com alguma das partes, E é normalmente a rápido, e empresa é rápido. A gente já fez tem o uma que a gente... já tem uma É. agilidade maior do que você depender exclusivamente da perícia judicial, né? Ela tem esse lado aí é, desconfortável, digamos assim, mas acontece também. Não é que eu vou levar um cano do judiciário, eu não conheço isso na minha história. Eu não conheço Perfeito. nenhum perito que levou cano do judiciário, porque normalmente nós só começamos a fazer a perícia a hora que a parte que vai pagar já fez o depósito do valor. Então, não existe o problema de mesmo na justiça gratuita, que você recebe lá um valor mínimo, né, um valor irrisório, você pode demorar um pouquinho, mais ou menos, mas você acaba recebendo, né? Mas o que Ah, mas porque a justiça gratuita também pode ter, né? sempre tem, Carla, Uhum. porque vamos supor, o judiciário ele tem a Mas justiça, quem paga nas gratuitas? o Ministério Público, o Judiciário. Ah, não, é porque eu não sei mesmo. Então, a gratuita que se diz é aquele pro bono, né? Trazendo para o É um nosso pro valor bono. irrisório, valor simbólico, digamos assim. Mas você tem que ajudar também. É uma forma de você. Não dá para você falar, não, eu não vou fazer justiça gratuita. Lógico que, às vezes, né, se vem 4, 5 casos no mês de justiça gratuita, você divide, você fala, doutor, você vai para o judiciário, eu já estou com 2 ou 3 casos, tal, tal, quer dizer, não posso só ficar na justiça gratuita, né? Então, você tem que ter um tempo para que você possa também fazer perícia que são pagas pelas partes normalmente, não só pela justiça gratuita. Entendi. E Vanderlei, uma perguntinha, né? Hoje nesse emaranhado de legislação, né? Aí que a gente tem contábil, tributário, porque nós estamos falando de contabilidade, gente, todo conteúdo contábil, né? Não é só contabilidade em si, patrimonial, mas também a tributária, né? A fiscal e até a financeira, que é muito importante. Nesse contexto todo nível Brasil, nessa complexidade toda, quais as perícias de maior volume, que eu quero dizer que tem mais no mercado? São as tributárias hoje, trabalhista. O que mais você vê hoje aí? Você está em São Paulo, né? Então, claro, São Paulo é um mundo, mas assim, o que mais hoje você acha que está tendo mais solicitações de perícia? Qual é o tipo de causa? Tributária e financeira. Financeira, é? Tem muitos casos hoje, Carla, de pessoas, vamos supor, construtora. Eles entram lá, eles fazem um prédio, eles aqui em São Paulo, tá? Eles fazem lá um prédio e vendem esses apartamentos, condomínio, para um monte de gente. Chega no meio do caminho, as pessoas não conseguem pagar, começa a ter problema. Então, e começa a ter problema de várias ordens, né? Ou o sim. contrato foi mal feito, ou está tendo taxas abusivas, ou aquelas tabelas price, as saques da vida e etc.
que não está sendo bem formulada. Perfeito. Não é muito claro a cobrança, né? Exato. Então, as empresas também que contraem empréstimos junto aos bancos, às instituições financeiras. E essa tem assim, uma variedade, assim, uma quantidade enorme, porque a, os contratos financeiros, a maioria deles, Ah, segue ninguém lê essa porra desses contratos. a verdade é essa. Na hora que eu estou precisando do dinheiro, Assino, depois eu vejo. assino e pronto, aquela correria, o dinheiro Não, sai. e você tocou num ponto muito. Eu tenho um cliente que tem um processo, não vou falar o banco e tal, mas de 4 contratos, de uma discussão de cobrança de juros. E fica uma observação a vocês, fica a dica, gente, tá? Tem que ler contrato sempre, todo, até a última linha e fazer a simulação do valor adquirido junto à instituição financeira no futuro. Quanto que vai ser isso lá no final? Porque depois não adianta você reclamar. Se você assinou e você concordou, né? Porque o povo não lê. Muito mais do que ler é entender. Porque Então, aí. a maioria dos contratos, então vamos supor, está lá 12% ao ano. É uma taxa que você pode, que está dentro da legislação, e tudo bonitinho. 12% ao ano, etc. e tal. Só que na hora de começar, do banco começar a cobrar, ou que está lá, não é 12%. É 13, é 14, é 15. E aí, né? Agora o cara Mas leu o esqueceu de ler um contrato. detalhe. Esqueceu de ler um Exato, o detalhe. cara leu o É contrato, 12%. chegou lá, viu que era 12%. Opa, legal, assinei, pronto, beleza. E não está. Na realidade, ele não leu direito. É 12% de juros, mais 0 ponto alguma coisa de OF, mais não sei quanto de TAC e mais administração. Tem, Ele só leu os juros, tem entendeu? seguro, tem não sei o que lá. Então, quer dizer, na hora que eu estou precisando do dinheiro, eu assino até o atestado de óbito da mãe, né? Aí, que nem seguro, quando você faz um contrato de empréstimo, e junto vem um seguro, você já impugna aquilo lá na hora, porque é venda casada. Não Não pode. pode, não pode. Mas sabe o que é engraçado? Que eu não sei se você está vendo isso nas perícias financeiras. O banco escreve no contrato assim: não se intitula como venda casada. Porque ele Eu já não sabe que sei. é. Eles já sabem que é, né? Engraçado. Não, porque eu tô com um cliente do escritório e ele tem um processo contra um banco, já tem muitos anos, não anda, o negócio não sai, né? Foi para perícia, aí cada parte contratou um perito, para você ter uma ideia, né? A empresa contratou um, o banco contratou outro. Aí foi analisado o juiz até hoje, já passou assim, sem exagero, já passou uns 6 anos e nada de decisão, porque o banco entrou contra a empresa recebeu, beleza, e falou: não, eu concordo, te devo, vamos refazer os juros. Aí chegou-se à conclusão de que os juros estavam abusivos e não estava de acordo com o pactuado contratualmente, em erro mesmo, erro. Tipo assim, em vez de ser 50.200, era 112, uma coisa assim absurda. É, e aí o juiz falou: não, concordo, tem um erro, mas não se chegou à definição. Por isso que eu te fiz a pergunta assim, do prazo. Porque da mesma forma que você demora para receber do processo, poxa, o contribuinte demora muito também a parte interessada em receber a definição. E isso é um transtorno muito grande, é um incômodo. Eu conheço pessoas, Wanderlei, que quebraram a empresa e a perícia não foi resolvida. A perícia não, perdão, o processo não foi finalizado. A empresa quebrou, entendeu? Eu Sim. conheço também, cara. Inclusive, uma que eu já. A minha parte já encerrou, porque justamente quando caiu nessa parte que você está falando, o que eu coloquei? Eu coloquei o laudo, todos os questionamentos das partes, todos os quesitos respondido, esclarecido, né? Porque veio a parte do esclarecimento, etc, etc. Então, o que eu fiz, senhor juiz, né? Todos os quesitos esclarecidos, tanto os quesitos do juiz, os quesitos do A, o quesito do B, etc e tal. Então, a parte da perícia, estou entendendo que está satisfatória.
né? Então, eu já tinha recebido o primeiro 50%, né? Porque eu também fundamentei bem, porque essa perícia era uma perícia de uma empresa de ônibus contra uma instituição financeira de uma relação de 40 anos. Você imagine que essa empresa de ônibus, que era assim, eu preciso de dinheiro. O cara ia na mão, né? Cheque especial, aí juros sobre juros, não sei o quê. Olha, eu preciso agora de outro dinheiro para pagar o cheque especial. Então, Aí você pega o giro para pagar o giro. outro giro. Então, aí ele começa a falar, eu estou pagando juros sobre juros, não tá, né? E aí você tem que tem a parte da instituição financeira e tem a parte do outro cara aqui também, que ele, na hora do desespero, ele fez o que quis fazer, né? E o cara foi empurrando. Agora, só que neste caso específico que eu estou te falando, na verdade, a empresa tinha uma dívida absurda, né? E no fim eles se compuseram, né? É E, bom, bom. e o juiz deu uma sentença lá que ajudou o A, ajudou o B, e ficou tudo feliz. Mas eu acabei recebendo bem antes da sentença do juiz. Mas por quê? Porque eu também não eu fiz a minha parte, né? Respondi E os não quesitos esperou, né? e não esperei. Agora, porque eu sabia que ia acontecer o que você está falando, né? Se eu ficasse esperando. Claro, né? Você está com todos os dados da empresa, você está com a contabilidade, está com tudo, você tem o ferramental para saber isso. Exato. Só que essa empresa também aconteceu o seguinte: porque ela estava com restrição no mercado, aquela coisa toda, então a operação da empresa estava complicada. Eles deixaram a empresa de lado e abriram uma outra empresa, É que no entendeu? Brasil, no Brasil, pô, essa lei da lei, meu Deus, é uma beleza. Mandela é muito você ri, né? Mas é verdade. Olha, muito bom esse papo. A gente tem que falar mais, né? Outras vezes. Gostei muito de ter você aqui no podcast. Vou te convidar outras vezes, né? Então, ó, vem. É um prazer grande, estou aqui à disposição, Carminha. Quero falar um pouco desse. Não, e quero falar um pouco do ensino. Acho que o ensino da contabilidade, a gente tem que falar sobre ele. Gosto muito de falar da questão de ensino, qualidade, desafios, né? Já vou te antecipar, gente. Vou dar um spoilerzinho do convite, né? Para ver ele já aceitar. Falar um pouco da qualidade, da dificuldade aí de você inserir as pessoas no ensino da contabilidade. Mas de toda sorte, gostei muito de ter você aqui, bem objetivo, bem leve, né? Para vocês verem como é um assunto importante. E queria que você deixasse um recado para as pessoas que ainda não conhecem a importância da perícia, o quanto ela é importante para toda essa seara aí, judicial e extrajudicial, quando você está aí nesse processo de mediação e arbitragem. Ok. É, Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? É, e principalmente direcionar para os empresários, né? É, a contabilidade é uma ferramenta extremamente importante nas decisões e nas soluções dos problemas que o mundo corporativo existe. Eu entendo, e não é porque eu sou contador, tá? Mas é porque eu conheço as ferramentas que a contabilidade pode oferecer de soluções para o mundo corporativo. A perícia é uma ferramenta adicional onde os problemas que surgem nas relações, nos litígios patrimoniais, se o mundo corporativo utilizasse mais os procedimentos periciais, sem dúvidas que essas demandas teriam resultados mais favoráveis, porque a condução dessas demandas realizadas, acompanhada, conduzida por profissionais da área que sabe exatamente o que está fazendo e como deve fazer, não tenha dúvida nenhuma que os resultados são melhores. E isso, pessoal, eu estou falando para o mundo corporativo, mas estou falando também para o mundo jurídico, porque muitas vezes os advogados, né, eu não sei exatamente se para minimizar custos ou não, eles preferem conduzir as peças, e aí entra no onde que a Carla está colocando para a gente, processos que duram aí eternidades,
eu não tenho nenhuma dúvida, só que precisaria de um outro podcast para que a gente explicasse isso corretamente. Eu não tenho nenhuma dúvida que se essas ferramentas periciais fossem melhor utilizadas pelo mundo corporativo e pelo mundo jurídico, esse gap, esse intervalo, E é bem menor. esse tempo que os processos têm dentro do judiciário seria muito menor, mas muito menor mesmo, ok? No mundo, no cenário administrativo, a condução também seria melhor. E hoje nós temos aí as câmaras arbitrais, que podem nos ajudar também a solucionar situações com muito mais clareza, com muito mais leveza, com muito mais agilidade. Ótimo, ótimo recado. É isso. Obrigada, Vanderlei. Obrigada, padrinho. Daremos você de volta. Pessoal, não deixem de curtir nosso podcast Taço Conta, curtir nossas redes sociais, ver a gente lá no TikTok, ouvir no Spotify, no YouTube, deixar seu like lá, mandar perguntas. Vou responder todas as perguntas que eu tenho recebido para vocês na próxima semana. A gente volta com mais podcast Taço Conta. Até lá.